No capítulo anterior nós voltamos para o BR-319 e assim que a gente foi abençoado, nos momentos mais difíceis que vocês foram atrás tiverem, espero que não tenham. Com todos nós. Se tiver, ele vai estar com vocês para dar uma solução. Com todos nós. Falou, meu amigo. a minha roda dobrou, eu tive uma crise de hipoglicemia, mas Deus enviou alguns anjos para que nós continuássemos com a nossa história. Bom dia, Humaitá! Estamos aqui indo em direção à balsa do Rio Madeira para seguir nossa viagem rumo a Apuí. Hoje serão 400 quilômetros de terra. O tempo tá firme, não choveu de madrugada, o que é muito bom psicologicamente, né? Porque o que acontece aqui não faz a menor diferença nos próximos 400 km que a gente tem pela frente, mas a gente já sai um pouquinho mais animado. Calma, Jacu, ele acha que tá sozinho no mundo. Pelo amor de Deus, viu? Ele fica todo animadinho quando pede informação e navega sem GPS. Quer ver ele ficar louco agora? Ah, só não vou correr porque é área militar aqui. Bom dia. Boa, chegamos muito a tempo. Vou dar uma furadinha aqui nos caminhões porque eu sou motoca e motoqueiro é forgado e caminhoneiro é legal. Ah, o cachorro, sai, seu retardado. Tem uns motoca mais ali. Que o trem já tá na lama. Como é bom não tá chovendo aqui, né? A gente pode simplesmente furar a fila aqui. Tem umas motinhas ali pra trás. O cara tem técnica pra parar a moto, rapaz. Você acha que eu vou parar a moto assim? Aqui, ó. Aprende com o mestre. Bom dia. Apuí. Tá vendo de onde? Agora de Porto Velho. Mas a estrada é longa. Bom, eu já vou terminando essa prosa por aqui, porque essa conversa não vai muito longe. Mais um capítulo onde a gente perdeu muito material, não deu para recuperar. Nossa travessia do Rio Madeira foi uma coisa linda, porque tinha uma família de botos cor-de-rosa do lado da embarcação nos acompanhando. Eu filmei e fotografei. Tenho só essa fotinho que eu mandei para Elda pelo WhatsApp e posteriormente coloquei no meu Instagram, mas nada mais foi recuperado. Quando a gente saiu da balsa, a primeira impressão que a gente teve foi de pânico, porque o piso da 230 é diferente, o tipo de solo da 319. Ele é um piso muito cerâmico, muito liso, muito brilhoso. E da onde a gente tinha vindo, isso significava piso escorregadio. Então a gente demorou muito tempo para pegar confiança. A gente foi motocando muito devagar, com muito precaução, né? O que nos salvou foi uma obra que tinha numa ponte. Os caras fizeram um desvio para o trânsito, só que como colocaram um caminhão com um muque para erguer as novas vigas, as novas toras, só as motos conseguiram passar e todos os carros e caminhões que estavam na balsa com a gente ficaram ali retidos. Isso foi bom porque a gente teve um grande tempo para percorrer a Transamazônica sem trânsito, sem ninguém nos ultrapassando.
sem a gente se preocupar de estar andando feito uma tartaruga devagarinho, com aqueles monstros de moto. É bem vergonhoso, mas a gente não podia arriscar tomar um capote ali de graça, né? Então tivemos tempo para nos adaptar àquela nova realidade que a gente estava vivendo ali. Uma abelha. Está doído, cara. Chegamos relativamente rápido no Bar do Jorge, o famoso quilômetro 150, porque é a distância de Humaitá. O Bar do Jorge oferece uma boa refeição, água, tem uma pousadinha caso você precise dormir por ali, né? É um posto ali de socorro, de emergência, muito bom. Encontramos o Jorge, uma figuraça, uma pessoa icônica da BR-230, estava com uma febre, tinha acabado de voltar da cidade, foi tomar uma bezetacil, mas nos deu uma informação que deixou a gente muito preocupado. Dali 20 quilômetros mais ou menos, a ponte sobre o Rio Branco ia ser interditada ao meio-dia para obras e só ia voltar a funcionar às 5 da tarde. A gente tinha menos de meia hora para conseguir cruzar aquela ponte, senão a gente estava lascado. Essa é a temida ponte. Será que chegamos a tempo? Vamos lá ver. Yes, deu tempo. Maravilha. Ponte aqui no quilômetro 173. A galera vai trocar toda ripada mesmo.
conseguimos chegar nessa ponte. Passamos por várias tribos indígenas da etnia Tenharim. Queria ter mostrado para vocês essas tribos, porque a gente tem no nosso imaginário coletivo aquelas ocas, né? E isso é uma tribo indígena. E o que a gente encontrou ali não foi isso. Foram casinhas de madeira muito comum pelo Brasil, muito comum no sul do Brasil, aquelas casinhas de madeira das serras catarinenses, bem aquele estilo. É uma comunidade, né, formada, com campo de futebol. Passamos por um campeonato de futebol, a galera gigantesca assistindo uma partida de futebol, mas muito longe daquele romantismo, daquela coisa silvestre do índio pelado com arco e flecha caçando na mata. Muito pelo contrário, quase todos eles de chinela havaiana, Nike ou bermuda Adidas, rolando ali uma pelada numa plena quarta-feira, tranquilo na Transamazônica. Mais à frente nós conseguimos atingir a balsa do rio Aripuanã, na comunidade de Matamatá. A balsa estava parada, não sei se os caras estavam na hora do almoço ou se estavam esperando um movimento maior do que 2 motos para atravessar o rio. E a gente ficou conversando num botequinho ali com a dona do boteco, e daqui a pouco chegou um senhor que mais para frente eu fiz umas contas. Ele, apesar de aparentar uns 10, 12 anos a mais do que eu, ele não tinha mais do que 3 anos, ele tinha praticamente a minha idade. Só que a vida deixou ele muito sofrido, com uma aparência muito cansada, velho, e estava bêbado, fumando um cigarro atrás do outro. Se aproximou da gente, curioso pelas motos. Perguntou de onde a gente era. Quando o Miro falou que era de Londrina, ele se animou, dizendo que era do Paraná também. E aí quando eu perguntei para ele o que ele estava fazendo ali, ele começou a contar a história da vida dele. Eu filmei toda essa história e era um personagem que ia nos dar muita reflexão. Então eu vou contar com a sua imaginação. Na década de 70, o pai dele vendeu todas as terras que eles tinham no Paraná. Eles eram agricultores, trabalhavam na lavoura, e foram para aquela comunidade porque estavam começando a construir a Transamazônica, no comecinho da década de 70, e a promessa é que o governo ia dar terras e que as terras eram muito boas para plantio e tudo mais. Então ele veio com a família, era ele, uma irmã mais nova, um irmão mais velho e a mãe. 5 pessoas saíram lá do Paraná e foram para aquele mundão. E foi uma grande desilusão, porque o pai não conseguiu o terreno, conseguiu comprar uma terrinha, mas tudo que ele plantou não vingou. E por conta das obras na Transamazônica, o fluxo de caminhão era muito grande, então começou a pipocar pequenas oficinas, pequenas borracharias, e o pai dele foi trabalhar
numa dessas oficinas, borracharias, e infelizmente sofreu um acidente um dia. O macaco do caminhão que ele estava trocando o pneu escorregou e ele acabou morrendo esmagado. Ele falou ali que a família realmente se desmontou, a mãe ficou desgostosa, começou a beber, ficou violenta, começou a destratar os filhos, logo casou com um outro homem que acabou engravidando e aí largou ainda mais os filhos. O irmão mais velho gastou todo o dinheiro do pai e ele me disse assim: moço, embaixo da cama da minha mãe tinha uma mala preta só com pacotes de dinheiro. E o meu irmão gastou tudo com mulher e com bebida. E aí a família foi se desintegrando, foi se separando, foram morrendo. E ele foi ficando e foi ficando. E está lá até hoje. Ele está lá há mais de 40 anos. Desenganado, desesperançoso, sem dinheiro, sem família, nunca casou, não tem filhos, né? E dizendo que Deus tinha esquecido dele. Nesse momento eu falei para ele que Deus não tinha esquecido dele e que se ele estava ali ainda é porque Deus tinha um plano para ele. Alguma coisa ele tinha ainda que fazer para cumprir a missão dele, né? E aí ele virou para mim e falou assim: moço, a única coisa que eu quero na minha vida é uma vela no fim dela. Cara, eu não tive mais nada para falar para esse cara, mais nada, não tinha o que falar. Eu subi na minha moto, entramos na balsa juntos, não tirei foto dele, até porque eu estava com a minha câmera ligada e eu gravei essa conversa inteira, foi mais de meia hora de bate-papo, resumi muito para vocês a história. E quando a gente saiu da balsa, eu acenei para ele, desejei sorte para ele, né? Falei que Deus fique com o senhor, e ele só deu um trago no cigarro e não me respondeu nada. Aquela imagem dele ainda está muito viva na minha memória, e eu vou dizer para você que ao longo daquele dia e alguns outros dias mais para frente, a lembrança dele me veio à mente, mas principalmente pelo fato de que eu nasci na década de 70. Então quando eu estava nascendo, ele estava se mudando para aquela localidade. E aí eu fiquei tentando fazer um comparativo imaginário da infância que eu tive e da infância que ele teve. E aí eu sempre volto a dizer, a gente reclama demais da vida. A gente reclama demais da vida. Travessia da balsa, como vocês perceberam, a gente pegou aí uma chuva, ela nos pegou bem na balsa. Quando nós saímos, encontramos um piso muito escorregadio, uma argila muito grudenta, que cobriu toda a minha roda dianteira e entupiu de lama, de argila, entre o pneu e o paralama. E aí eu não consegui mais andar, a moto simplesmente estancou. O Miro tinha aberto uma grande distância de mim, e aí eu parei, comecei a limpar com um graveto a lama toda, consegui andar mais uns 10 metros e a lama inteira grudou de novo, e eu já não conseguia mais andar. Imagina uma massa corrida de obra, é a consistência da argila da Amazônia, ela gruda de um jeito assustador. Não demorou muito, o Miro apareceu na pista lá no horizonte, eu acenei para ele, pedi chaves, porque eu esqueci o meu joguinho de chave Allen, para tirar o paralama eu precisava dela. O Miro teve que vir até a mim,
Eu tive que falar o que eu precisava, ele foi até a moto. Depois ele voltou com as ferramentas. Uma mosquitada, gente, pelo amor de Deus, mosquito a rodo, nos enchendo o saco. Eu não pude tirar a jaqueta, não pude tirar a luva e ainda tive que fazer tudo com o capacete fechado, porque era mosquito entrando no ouvido, no nariz, batendo no olho. Era um inferno. Mas eu consegui tirar aquele paralama, amarrei ele no banco da moto e aí a viagem ficou um pouco mais fácil. Durante um bom tempo ainda muito escorregadio, muito pezão no chão, andando devagar, mas a gente, graças a Deus, encontrou que já tinham avisado na balsa, que era a tal da cascalhada. Os caras falaram, lá pra frente os caras colocaram a cascalhada na pista e ela tá muito boa. E mesmo a pista estando molhada, ela dá uma boa aderência ao pneu e ela não gruda tanto na roda com a lama. Ela meio que dá uma impermeabilizada, vamos assim dizer, na lama, se eu posso dizer isso. E aí a gente conseguiu desenvolver até 80 km por hora nessa cascalhada. Mais pra frente o piso secou, essa chuva que caiu, ela, do mesmo jeito que ela veio, ela foi embora. Do mesmo tempo que o céu fechou, o céu abriu e a gente chegou em Apuí por volta de umas 5h30 da tarde, bem suados, bem cansados e com céu azul. Abastecemos as motos já de lata, já de cara. Eu tinha 700 ml no tanque, rendeu aquela gasolina. Encontramos um hotelzinho bem próximo do posto de gasolina e à noite nós fomos jantar na sorveteria do vô. É um lugar muito icônico de Apuí, que começou com uma sorveteria do vô, mas a família inteira veio ajudar o vô. E aí viram que só o sorvete não era negócio, e aí começaram a fazer lanches, começaram a fazer pizza, começaram a fazer pratos. E hoje eu acho que é a única pizzaria que se chama Sorveteria do Vô. O nome era tão icônico que a família resolveu não mudar. No próximo capítulo a gente segue para Jacareacanga e eu te vejo lá. Obrigado pela sua companhia e mais uma vez por conta da sua imaginação. Até lá!